paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amados, vamos falar sobre a fundação da igreja. É sobre Pedro ou sobre Jesus? Mateus 16, do 13 ao 18. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às portas de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Amados, discípulos são muitos discípulos. Apóstolos é quando ele retirou, escolheu os 12. Aqui são discípulos, tá? Acompanhavam a multidão, acompanhava Jesus. E ele estava na Cesareia de Filipe. Tem a Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe, que era a capital política dessa época aqui. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Amados, eles não sabiam quem era Jesus, andando junto com eles, a todos os lados ali em Israel, e não sabia quem era Jesus, junto com eles. E disse-lhes ele: E vós? Perguntou agora para os apóstolos: E vós? Quem dizes que sou? Pedro, como é mais atirado, né, sempre resiliente, respondeu. Disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? A pessoa que está em paz, que tem bênçãos de Deus. És tu, Simão Barjonas. Por quê? Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, há uma certa confusão de falar que a pedra aqui é Pedro, mas não. Se for um pouquinho do grego, você vai ver que Pedro é Petras, e Petras em grego é cascalho, muitas pedras finas, e Petra no singular é rocha, que é Jesus. Mas nós temos algumas referências que provam que a igreja é fundada sobre a rocha. As referências de Atos 4, versículo 11. A pedra foi rejeitada. Essa pedra, irmãos, ela mede 17 metros de comprimento, 1,5 metro de altura e 1,10 metro de largura, né? E essa pedra está na parede das Lamentações em Jerusalém até o dia de hoje. Mais uma referência, 1 Coríntios 3,11, a pedra fundamental também é Jesus. Vamos agora perguntar para Pedro, que ele escreveu alguma coisa, ele mesmo, provando que a pedra é Jesus. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, quem ele? Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Por que reprovada pelos homens, amados? Porque Jesus veio para os judeus e eles rejeitaram. Mas para com Deus eleita e preciosa. Eleita e preciosa. Amados, a pedra que é Jesus é o Filho de Deus. Vamos ver aqui Lucas 3, então. Lucas 3, 21 e 22.
E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, esta pedra é o Filho de Deus que veio aqui na terra e fundou a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto. Vou voltar a ler o 4. Olha, chegando para vós ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, pelos judeus, mas para com Deus eleita e preciosa, como eu li em Lucas 3, né? Que o pai se alegrou com o filho que estava aqui iniciando o seu trabalho. Vamos mais. 5. Vós também, como pedras vivas, está falando de nós. Pedro está falando sobre nós hoje no nosso tempo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, a Jesus Cristo. Nós somos a casa de Deus, somos o templo de Deus. O templo em Jerusalém, o templo físico, foi uma obra grandiosa. Para a sua construção foram selecionados materiais da mais alta qualidade, né? Coisas de primeira linha. Porém, mesmo dispondo de uma construção tão esmerada, ou de muitas variedades, os itens escolhidos para edificação não dispunha de vida. Isto é, a casa de Deus se distingue do antigo santuário porque ela é composta das pessoas. A casa de Deus, a igreja de Deus do Novo Testamento. Ela diferencia daquele antigo santuário, porque é composta de pessoas que são salvas. Isso significa que elas que passam a ser o verdadeiro templo espiritual na igreja, a vida, porque Jesus é vida e Jesus é a igreja. 6. Por isso também nas escrituras se contém: eis que ponho em Sião. Sião é o monte onde foi construído Jerusalém, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. Atos 13, 39. Por meio dele quem? Jesus. Todo aquele que nele crê é justificado. Vamos mais uma. 8. E uma pedra a pedra é Jesus, mas para alguns é tropeço. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Amados, para quem não obedece à lei de Deus, essa pedra é tropeço. Por quê? Porque ele não consegue caminhar para a casa que Jesus foi preparar, como está escrito em João. Vou preparar-lhes lugar na casa do meu pai, que lá há muitos lugares. É a casa que o ímpio, que o desobediente tropeça e não chega lá. Até o próximo vídeo.